Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1 e verso 9. Segundo Timóteo, capítulo 1 e verso 9. Hoje o que eu quero falar com vocês, irmãos, hoje vai ser mais uma conversa do que necessariamente uma pregação, mas o que eu quero falar com vocês é algo muito prático e que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. Eu quero perguntar algo para você. Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Se alguém perguntar para você, meu irmão, você está na igreja, tem 3 anos que você está na igreja, né? Você é cristão, batizado, 4 anos, 10 anos, qual é o seu chamado? Para que Deus chamou você? Qual é o trabalho, a função que Deus deu a você? Então, algumas pessoas sabem dizer qual é o chamado. Outras pessoas têm uma certa incerteza, sabe dizer, mas não é com aquela convicção. E outros não sabem qual é o chamado que ele tem. Então, nessa noite, nós vamos meditar em 3 princípios para que a gente possa viver o nosso chamado, ok? Então, isso é importantíssimo para que a gente aprenda a viver o nosso chamado, para que a gente aprenda a ser líder, para que a gente aprenda a viver aquilo que Deus tem para você. Porque algumas pessoas não estão vivendo aquilo que Deus tem para elas. Ok? Então, 1 Timóteo, capítulo 1 e verso 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Aprenda algo. Olha aqui para mim, aprenda algo. Deus não chamou, Deus não salvou você apenas para você ficar parado. Deus não salvou você para você ficar acomodado, anestesiado e estacionado. Deus chamou você para uma função, para um ministério, para algo que Ele tem especificamente para você. Então, existe nas Escrituras 2 tipos de chamado. O chamado geral. O que é o chamado geral? O chamado geral é a grande comissão, por exemplo, Mateus 28. Ide por todo mundo e fazer discípulo. Você, seja onde você estiver, que cidade que você morar, você precisa falar do amor de Deus. E todo cristão é chamado para falar do amor de Deus. Esse é o chamado geral. Todo cristão, seja aqui do Brasil, seja de qualquer outro país do mundo, esse cristão tem esse chamado, fazer discípulo, falar do amor de Deus. Um outro chamado é amar o próximo como a si mesmo. É um chamado geral. Você tem esse chamado. Todos nós que somos cristãos precisamos ter um amor para com o próximo. Um outro chamado geral é perdoar aqueles que te ofendem. É um chamado geral. Todo cristão, ele precisa aprender a perdoar. Cristão que não sabe perdoar, ele está negligenciando o chamado geral. Amém? Todos entenderam? Mas tem também o chamado específico. O que é o chamado específico? Chamado específico você não vai ver na Bíblia Deus falando assim: olha, eu quero que o José se torne um carpinteiro. Eu quero que a Maria se torne uma engenheira. Eu quero que o Pablo se torne pastor. Eu quero que o Eduardo se torne um arquiteto. Você não vai ver esse tipo de chamado na Bíblia. Esse chamado específico, ele vai partir
de um relacionamento íntimo seu com Deus, e à medida que você vai vivendo, que você vai experimentando a sua existência, você vai sendo direcionado pelo Espírito Santo a viver o seu chamado específico. Então, algumas pessoas sabem do chamado geral. Qual é o chamado geral? Pregar o Evangelho para toda criatura, esse é o chamado geral. Mas na hora que pergunta qual é o seu chamado específico, a pessoa diz, eu não sei qual é o meu chamado específico. Eu tenho algumas dúvidas, às vezes eu acho que é isso, às vezes eu acho que é aquilo, e a pessoa nunca sabe qual é o chamado específico. Mas aqui no texto que nós lemos, o texto diz que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, que Deus nos salvou, não só apenas salvou, mas nos chamou. Ele tem um chamado para você. Ele tem uma missão para você. Ele tem algo para você, que não é a mesma coisa para mim. Você entende isso? Chamado específico é seu, é algo íntimo. O Espírito Santo despejou em você. No entanto, quando nós pensamos no reino de Deus, nós precisamos pensar em algumas possibilidades. Primeira delas é que algumas pessoas focam tanto no seu chamado específico, ficam tão bitoladas, ficam tão aficionadas pelo seu chamado específico, que essa pessoa não quer saber de mais nada, apenas o chamado dela específico. E o reino de Deus está precisando de outras coisas, está precisando de outras funções a serem preenchidas, mas o cidadão só quer saber daquilo que ele sabe, que é o chamado específico dele. No entanto, às vezes nós precisamos abrir mão de pensar só em nós, de pensar só no chamado específico nosso, e servir a uma causa maior. Causa maior. Então aqui, nós podemos pensar em Neemias. Neemias é um grande exemplo disso. Eu não vou abrir o texto lá em Neemias, mas Neemias é um grande exemplo disso, principalmente ali no capítulo 1, capítulo 2. O que acontece? Neemias era o copeiro do rei. Era um homem que vivia bem. Ele era, naquela época, a gente pode pensar, um cara de classe média alta. Ele era copeiro do rei. Tentando trazer para os nossos dias, vamos pensar que Neemias fosse o chefe de cozinha do presidente dos Estados Unidos. Para a gente entender um pouco a importância de Neemias. Ele era o chefe de cozinha, ele não era o chefe de cozinha do restaurante 5 estrelas de São Paulo. Ele era o chefe de cozinha do presidente, da maior autoridade da época. Então Neemias tinha um grande cargo e era algo muito específico, ele era o copeiro do rei. E Neemias estava vivendo bem, ganhando bem, vivendo ao redor de pessoas extremamente influentes, vivendo ao redor de pessoas importantes da época. Ele tinha acesso direto ao rei. Então, Neemias poderia olhar para ele e dizer assim: eu quero só focar na minha função, não quero saber de mais nada, eu sou copeiro do rei. Ele fecha a visão dele nisso, e ele só quer saber disso, e todo o resto, ele não tem amor nenhum, ele não se sente responsável por mais nada. Mas acontece que um dia Neemias descobriu que a cidade de Jerusalém estava com todos os seus muros derrubados. E Neemias ficou muito triste com essa informação, ao saber que a grande cidade de Jerusalém estava com os muros derrubados. Naquela época, uma cidade sem muro era uma cidade desprotegida, era uma cidade que qualquer povo, qualquer mercenário, qualquer exército poderia invadir e matar as mulheres, matar os homens, matar as crianças, roubar os pertences deles. Era uma cidade extremamente vulnerável. Neemias estava ao lado do rei. Quando ele descobre que Jerusalém, a grande Jerusalém, a cidade
celestial, aquilo que simboliza a presença, aquilo que simboliza o amor de Deus, ele fica extremamente decepcionado. E o texto diz lá em Neemias que ele chorou de tristeza. Ele ficou angustiado por saber que a cidade de Jerusalém estava destruída. E ele chorou e foi orar a Deus. Então ele tomou uma providência. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou lá tentar fazer alguma coisa por Jerusalém. Então ele bolou uma estratégia. Ele falou: eu vou conversar com o rei, vou pedir para o rei me liberar, ver se ele permite que eu vá para Jerusalém para construir o muro e deixar a cidade de Jerusalém bem novamente, deixar a cidade de Jerusalém segura novamente. Então Neemias vai até o rei, pede permissão ao rei e o rei libera. E o rei não só libera Neemias, mas como também envia alguns soldados junto com Neemias para ajudar ele na missão. Perceba, irmãos, tinha um monte de gente, um monte de judeu na época, que sabia da situação de Jerusalém, sabia do estado de Jerusalém, só que eles não fizeram nada. Eles sabiam da dificuldade de Jerusalém, só que eles simplesmente viraram a cara, fingiram que não estavam vendo nada e tocou a vida. Um monte de gente naquela época fez isso. Neemias, que era um homem grande, e quando eu digo um homem grande, é um homem grande por dentro, um homem virtuoso, um homem cheio da presença de Deus. Neemias, ao saber dessa situação, por mais que ele não fosse um pedreiro, por mais que ele não fosse um homem da construção, ele deixou todo o conforto que ele tinha, e ele foi pegar na enxada, ele foi construir um muro, ele foi suar a camisa, ele foi fazer o trabalho que um monte de outros judeus não queriam fazer. E ele pediu a permissão para o rei e foi para lá. O que Neemias fez? Neemias tinha o seu chamado específico, que era o quê? Ser copeiro do rei. Mas haver uma situação, uma causa maior, ele vai servir a essa causa maior. Você precisa estar atento nas causas maiores que vão surgir na sua vida. Presta atenção nisso. Isso é palavra de Deus para você. Você precisa estar atento nas causas maiores que vão surgir na sua vida. Tem coisas que vão desafiar você. Tem coisas que vão tirar você da sua zona de conforto. Tem coisas que vão exigir de você abrir mão de muitas coisas. Mas essa é a visão daqueles que são grandes, daqueles que são grandes por dentro. Neemias sai do palácio e vai pegar na enxada e vai construir o muro de Jerusalém. Então nós precisamos ter essa compreensão, porque às vezes nós, servindo a uma causa maior, nós vamos descobrir o nosso chamado específico. Neemias, quando ele fez isso de bom coração, ele mal imaginava que ele iria se tornar um dos maiores líderes da história, um dos nomes mais conhecidos da humanidade. Neemias, uma referência de liderança. Só que quando ele foi construir o muro de Jerusalém, ele não estava pensando nesse glamour, ele não estava pensando nas recompensas, o coração dele estava disposto apenas a servir a uma causa maior. Então nós precisamos estar dispostos a servir uma causa maior. O que dá para eu fazer? Dá para eu organizar os carros lá fora da igreja, lá está muito tumultuado, está espaço desnecessário, eu vejo que dá para ajudar lá fora a estacionar os carros, é uma causa maior. Eu vejo que dá para ajudar a pintar a igreja, eu vejo que dá para ajudar a limpar alguma coisa, eu vejo que dá para servir a igreja de algum modo, que dá para servir ao reino de Deus de algum modo. Eu saio do meu conforto e vou servir a uma causa maior. Um outro exemplo bastante claro para você entender é Pedro. Pedro era um pescador, estava lá, focado, tinha sua pesca. O pai dele tinha uma empresa de pesca, navio, tudo mais. Acontece
que Jesus aparece para Pedro e fala assim: Pedro, siga-me. Na hora Pedro largou tudo e seguiu Jesus, por quê? Por uma causa maior. Quando Jesus faz a proposta para Pedro, Jesus não prometeu nada para Pedro. Jesus não falou assim: Pedro, siga-me, porque você vai pregar um dia e 3.000 pessoas vão se converter. Pedro, siga-me, porque você será uma das pessoas que escreverá algumas partes dos livros da Bíblia. Pedro, siga-me, porque você se tornará um dos grandes apóstolos. Pedro, siga-me, porque o seu nome jamais será esquecido na história da humanidade. Jesus, quando chama Pedro, ele não fez nenhuma dessas promessas para Pedro. Jesus, quando chama Pedro, ele fala assim: Pedro, siga-me. E Pedro seguiu, sem promessa, sem segundas intenções, sem uma malícia por detrás. Ele seguiu de bom coração. E às vezes Jesus vai chamar você para servir a igreja dele de uma maneira despretensiosa. E às vezes ele vai testar o seu coração, para saber aonde o seu coração está. Ele percebeu aonde o coração de Pedro estava. Era diferente do jovem rico, que quando Jesus começa a fazer alguns testes com o jovem rico, logo a gente percebe que o jovem rico estava conversando com Jesus, mas era com segundas intenções. Pedro não tinha essas intenções. Pedro falou assim: mestre, o que o senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. O que tem aí para fazer? Eu vou fazer. Ah, é para limpar? Eu quero fazer, eu quero ajudar. De algum modo eu quero ajudar. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo na igreja. Eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no reino. E presta atenção, as oportunidades que Deus dá para você, elas nunca virão como coisas maravilhosas. Quando Neemias pensou em ir lá em Jerusalém construir o muro, não era uma oportunidade maravilhosa para Neemias. Quando Pedro pensou em seguir Jesus, não era uma grande oportunidade, uma oportunidade maravilhosa seguir Jesus. Mas quando Jesus vê que o nosso coração está disposto a servir, temos a disposição de fazer, seja o que Deus mandar fazer, seja trocar a água do bebedor, eu estou disposto a fazer, Senhor, eu só quero servir ao Senhor, eu só quero fazer alguma coisa, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Isso é importantíssimo. São pequenos testes, são pequenos desafios que Deus vai tacar na sua mão, para testar o seu coração. Só que todos aqueles homens que estão dispostos a servir incondicionalmente, Deus, o que tem para fazer? É para construir muro, é para bater massa, é para colocar tijolo, não importa, eu quero fazer, Deus, coloque eu lá. E Deus pega justamente esse homem e faz dele um grande líder da história. O outro fala assim: Deus, o que tem para fazer? Jesus, e aí, o que a gente vai fazer? Não crie expectativa, só siga-me. Então tá, Jesus, eu vou te seguir, eu quero participar, eu quero estar junto do Senhor. Sem expectativa nenhuma, Pedro começou a viver as coisas mais extraordinárias que um ser humano pode viver. Porque ele serviu incondicionalmente. Ele não estava com segundas intenções a servir o reino de Deus. Ele simplesmente queria fazer alguma coisa. Então, se você quer descobrir o seu chamado, se você quer viver o seu chamado, uma das maneiras de você viver o seu chamado é fazer aquilo que tem que fazer. Ah, mas eu não vou fazer isso porque não é o meu chamado. Ah, eu não vou cuidar das crianças porque esse não é o meu chamado. Os homens grandes, as mulheres grandes, fazem o que tem que fazer. O que tem para fazer, Senhor? Eu quero fazer, não importa. Eu quero fazer. Então,
não viva, não se contente apenas em ser uma pessoa salva. Você tem um propósito, você tem um chamado. Então viva o seu chamado. E às vezes o seu chamado vai se revelar nas oportunidades que você simplesmente tem que executar. Você não vai ter a escolha, não vai ter um cardápio para você de um monte de possibilidades, para você escolher qual você quer. Deus, o que tem para fazer é isso, então eu vou fazer isso. É isso que eu quero fazer. Amém, irmãos? Amém. Segundo princípio. Diga comigo assim: valorize. Mais forte, valorize. Os processos. Valorize os processos. Lá em 1 Samuel 17, verso 33, eu não vou abrir aqui, mas os irmãos depois conferem na casa de vocês. Eu vou dar uma resumida para a gente não gastar muito tempo. Irmãos, presta atenção. Valorize os processos. Deus tem um chamado para você, certo? Só que você não vai viver a excelência do seu chamado de um dia para o outro. Se hoje uma pessoa chega em você, coloca a mão e fala assim: olha, Deus está mandando dizer que você vai ser um grande líder da igreja dele no Brasil. Deus está mandando dizer que você vai ser um dos grandes missionários da história da humanidade. Deus está mandando dizer que você vai ser uma das mulheres levantadas pelo Espírito Santo para ministrar a milhares de corações de mulheres nessa nação. Deus está mandando te levantar, Deus está mandando dizer que você será um dos grandes músicos, adoradores dessa nação. Presta atenção, você não vai viver a promessa de Deus do dia para a noite. É infantilidade você pensar que você vai viver os propósitos de Deus na sua vida do dia para a noite. Você não vai, não acontece isso. Até porque, às vezes, você não está preparado para viver a excelência daquilo que Deus tem para você. Então tudo é um processo, tudo é gradativo, é um degrau por vez. E para a gente lembrar disso, nada melhor do que Davi. Davi é um exemplo extraordinário disso. Vocês se lembram que o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé para escolher o próximo rei. E aí ele escolhe os irmãos mais velhos de Davi. Só que Deus fala: não é esses, é Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas, e Davi naquele momento, ele é ungido rei. Aonde Davi estava? Aonde Davi estava? Fazendo o que ele tinha que fazer. Davi estava fazendo o que tinha que fazer. Ele não escolheu, ele estava fazendo o que tinha que fazer. O que tinha para fazer naquele momento? Era cuidar das ovelhas. Então chega o profeta Samuel e fala assim: esse menino será o próximo rei da nação de Israel. No outro dia, vamos supor que Samuel foi lá na segunda-feira. Na terça-feira, Davi já se tornou o rei de Israel? Davi já se tornou o grande nome da nação de Israel? Não. Se você for ler o texto, você vai ver que Davi passou por alguns processos. O primeiro deles é que uma vez Davi estava cuidando das ovelhas do pai, Davi estava pastoreando as ovelhas, e um leão veio para atacar as ovelhas. E Davi, irmãos, ele luta contra esse leão. O que Davi tinha para fazer? Cuidar das ovelhas do pai. Isso era o que ele tinha para fazer, era o chamado dele naquele momento. Cuidar das ovelhas do pai. Só que aí apareceu um leão. Algumas pessoas, ao ver um leão naquela situação, correria, se esconderia. Deixa esse leão matar uma ou duas ovelhas do meu pai, não vai fazer falta. Só que Davi era um homem que ele tinha um espírito de lealdade, de servo, de confiança tão grande,
que ele não permitiu que aquele leão matasse a ovelha do pai dele, e ele vai e luta contra aquele leão, e ele mata o leão, e ele salva a ovelha do pai. Presta atenção, naquele momento, eu fico pensando, Davi está lá no meio do pasto, sozinho com as ovelhas, e aparece um leão. Tinha gente lá para olhar a luta de Davi com o leão? Tinha gente lá de plateia para ver Davi? Tinha uma multidão para ovacionar Davi? Tinha pessoas para gritar pelo nome de Davi? Não tinha ninguém. Era Davi sozinho contra um leão. Se ele morre ali, ninguém nem ia ver ele morrendo. Depois de algum tempo, os irmãos iam procurar ele e ia ver o cadáver dele, talvez todo despedaçado. Ele estava sozinho, correndo risco de vida contra um leão. Era o que ele tinha para fazer. E ele luta com esse leão e ele vence esse leão. Presta atenção. Deus vai dar coisas para você realizar, vai dar coisas para você executar, que vão ser processos na sua vida. E você vai precisar vencer esses processos. Você vai precisar vencer esses leões. Algumas pessoas talvez estarão em grandes estádios, sendo ovacionadas, tendo muito reconhecimento, cumprindo com o seu ministério. Outras pessoas serão como Davi, estarão lá no pasto, sozinho, correndo risco de vida, lutando contra um leão, sem ninguém ver. Só Deus vendo a fidelidade de Davi. Davi sendo fiel no pouco. Ele tinha as poucas ovelhas do pai para cuidar. Ele cuidou, arriscando a própria vida. Vai ter momentos que você vai ter coisas na sua mão, que aos olhos das pessoas vão parecer pouca coisa. E aí será a sua escolha se dedicar a isso com toda a sua força, como Davi fez, ou se tornar um covarde. Segundo processo na vida de Davi, Davi mata o leão. Pode voltar a outra imagem, fundo de tela normal. O outro processo que Davi passa é o seguinte: ele mata o leão, então vem o urso. Davi agora tem que lutar contra um urso. E a mesma coisa, o texto diz que alguns desses animais, às vezes chegavam a agarrar a ovelha e sair correndo, e Davi ia atrás e batia até o animal soltar a ovelha. Davi era fiel, Davi tinha esse espírito de lealdade com o chamado que Deus tinha dado a ele. Meu irmão, hoje na igreja brasileira, o que mais existe são cristãos infiéis, cristãos que na primeira dificuldade já abandona tudo, cristãos que no primeiro confronto já desanima de tudo, cristãos que na primeira dor já para de congregar, já para de ir na igreja, já abandona o ministério, já não quer saber de absolutamente nada em relação ao reino de Deus. Mas Davi, mesmo diante de um urso, ele encara arriscando a sua vida, porque ele tinha fidelidade ao compromisso que Deus tinha dado a ele. Ele arrisca a vida por causa de uma ovelha. Você vai ter momentos que você será testado, que você vai passar por processos, e você só vai para o próximo degrau a partir do momento que você vencer esse processo. Davi estava amadurecendo, diante de todas essas lutas, Davi estava amadurecendo, Davi estava encorpando, Davi estava se tornando um homem. E agora tem um outro processo na vida de Davi, Golias. Um dia o pai de Davi falou: Davi, vai lá, leva comida para os seus irmãos na guerra. E Davi chegou lá, tinha Golias, um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro excepcional.
e todos os soldados do exército de Saul estavam com medo de lutar com Golias. Golias estava desafiando o único homem do exército de Israel, e nenhum soldado de Israel se prontificou a ir lutar com Golias. Os irmãos mais velhos de Davi, ninguém se prontificou. Davi fez o quê? Davi chegou lá e falou: o que está acontecendo aí? Não, então, esse gigante aí está desafiando, pedindo para um soldado nosso ir lá lutar contra ele. Mas espera aí, eu escutei ele xingando a gente, ele está xingando a nossa nação, ele está xingando o nosso Deus, ele está ofendendo o nosso Deus. Quem é esse incircunciso para ofender o meu Deus? Quem é esse incircunciso para falar coisas que não deve a respeito do meu Deus e da minha nação? Rei, coloque eu lá que eu luto contra ele. Coloque eu lá que eu luto contra ele. Eu vou lutar contra ele. O senso de fidelidade de Davi era muito aguçado. Os irmãos de Davi, estava todo mundo fingindo que não estava vendo. Estava todo mundo falando: quer saber, eu vou ficar na minha, eu vou cuidar das minhas coisas, e o importante é eu ir para casa, no final dessa guerra. Davi falou: não, eu quero ir lá, esse cara não vai falar mal da minha nação. E uma vez eu ouvi um pastor dizendo, sobre, às vezes, a fidelidade que a igreja precisa ter uns com os outros. Irmãos, às vezes, abrindo parênteses aqui agora rapidinho, às vezes pessoas falam mal do líder, falam mal do pastor, falam mal de algum líder da igreja, na sua cara, e você não faz nada. Eu disse numa reunião de liderança aqui esses dias, que eu falei que falar mal de algum líder da igreja, para mim, a pessoa vai ouvir. Não tem direito nenhum de falar mal de líder da igreja para mim. A gente precisa ter esse senso de fidelidade, esse senso de comunhão, esse senso de falar assim: meu amigo, você está falando mal da igreja, você está falando mal do pastor, você está falando mal do membro da igreja no qual eu participo, você está falando mal de mim. Você está falando mal de mim. Davi tinha esse senso de fidelidade com aquilo que ele participava. Ele não tinha necessidade nenhuma de arriscar a vida dele para lutar com Golias. Tinha um monte de soldado preparado lá para isso. Esses dias atrás, vocês viram que foi lançado um filme zombando de Jesus, da mãe de Jesus, tal, um monte de coisa. Tem cristãos que assistiu e morreu de dar risada. Tem cristãos que deu audiência para isso. Eu acredito que, como nós vivemos num país democrático, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, mas eu, como servo de Deus, eu não vou dar a minha audiência para esse tipo de conteúdo. Eu não vou dar o meu clique, eu não vou dar a minha visualização para esse tipo de conteúdo. Pode fazer o que quiser, mas mexeu com o meu Deus, não tem nada a ver comigo. Só que os cristãos têm que senso hoje? Sangue de barata. Infelizmente, muitos de nós temos sangue de barata. A pessoa fala mal de Deus na sua cara, a pessoa fala mal do pastor na sua cara, fala mal de você na sua cara, fala mal de qualquer outro membro da igreja na sua cara, e você fala: complicado, né? Complicado. Fala: meu irmão, aqui não. Inclusive, esses dias eu tive uma conversa com o irmão, que ele veio fazer isso comigo, e aí eu tive que agir exatamente dessa maneira com ele. Eu falei: opa, aqui não. Aqui não. Senso de fidelidade. Eu participo do reino de Deus, eu participo das pessoas que servem a Jesus. Essas pessoas que estão aqui são todas imperfeitas, mas Jesus morreu por cada uma delas, e não é você que vai ficar denigrindo a imagem de ninguém aqui. Esse senso de fidelidade nós precisamos ter, e nós precisamos aprender com Davi ao observarmos isso. Então perceba, quando Davi
cuidava das ovelhas. Davi era só um menininho que cuidava das ovelhas. Qual que era a relevância de Davi? Nenhuma. Aí um dia Davi matou um leão. Aí ele chegou na casa dele, falou: pai, matei um leão. Pai, imagina a mãe descobrir um negócio desse. Fala assim: mãe, matei um leão. A mãe para na hora, estava na pia lavando louça, para na hora. Fala: o quê? Matei um leão. Como assim você matou um leão? Eu matei um leão, fui atacar as ovelhas lá e eu matei. Aí a mãe, toda orgulhosa, fala para a vizinha: ah, meu filho esses dias matou um leão. Aí o pai fala para os amigos dele: ah, os irmãos mais velhos conversam entre si, falam: ó, matou um leão. Aí no outro dia, Davi mata um urso. Aí ele chega em casa: gente, está lá comendo, todo mundo junto. Queria falar uma coisa para vocês. Fala, Davi, fala. Matei um urso. Quê? Matou um urso? É, matei um urso. Aí agora a mãe, não fala para a vizinha, a mãe já fala para o bairro inteiro. Fala: meu filho matou um urso. O pai já começa, aí os irmãos já falam para as namoradas: ó, meu irmão mais novo matou um urso. E a fama de Davi vai crescendo. A autoridade de Davi vai crescendo. Passa de uma autoridade familiar. Agora Davi mata um urso, ele começa a ter uma autoridade regional. E chega Golias. Quando ele mata Golias, a fama de Davi se torna nacional, para não dizer mundial. Mas é um processo que Davi teve que viver, um processo que Davi teve que enfrentar. Irmãos, aprenda algo nessa noite. Não despreze os processos de Deus na sua vida. O que você tem para fazer? Ah, é cuidar dessas ovelhas, mas cuidar das ovelhas o pessoal não aplaude. Cuidar das ovelhas, ninguém vai vir aqui e falar: nossa, ó, como você cuida das ovelhas, Davi. Mas é isso que Deus deu para você fazer? Faça, e faça o melhor. Seja fiel nisso que você tem para fazer. Seja fiel no pouco, e Deus irá colocar você sobre o muito. Amém? E o último ponto aqui, que eu quero meditar com você, aprenda isso. O extraordinário, diga comigo bem forte: o extraordinário, te dará fôlego, para viver o ordinário. Presta atenção. Viver coisas espirituais maravilhosas, gigantescas, aquele mover espiritual, aquele congresso que você vai e que está cheio de gente, e a presença de Deus flui, e aquela coisa miraculosa, e você fica falando disso durante um mês inteiro. Ou então um culto que acontece, que Deus fala com você de uma maneira impressionante. São coisas extraordinárias. Um exemplo disso é quando, lá em Atos capítulo 9, verso 3, não precisa abrir, eu vou ser breve aqui, Atos capítulo 9, verso 3, depois você confere na sua casa. Jesus vem até Paulo, é algo extraordinário. Jesus vem até Paulo e fala: Paulo, por que você me persegue? Paulo cai, perde a visão. Só que ali estava acontecendo algo extraordinário na vida de Paulo, para que Paulo pudesse ter fôlego para viver o dia a dia, o ordinário. Nenhum de nós vai viver sempre lá em cima espiritualmente. Aquela pessoa que diz assim: olha, eu estou sempre 100% espiritualmente, nossa, eu sempre estou com vontade de orar, de jejuar, de ler Bíblia, expulso o demônio. Às vezes eu saio na rua procurando demônio para expulsar, de tão cheio da presença de Deus que eu estou. Não existe essa pessoa, não existe. Às vezes Deus vai dar para você experiências maravilhosas, gigantescas, para você pegar um ar e depois entrar no ordinário, no dia a dia. Na segunda-feira, na terça-feira, no mês de março, abril, maio. No dia a dia. No dia a dia que você vai ter um dia de trabalho péssimo. No dia a dia que você talvez vai ter
um momento de saúde que não vai ser tão favorável. Deus, irmãos, Deus, Ele proporciona para você viver o extraordinário, para que você consiga ter visão, para que você consiga ter fôlego, ter fé, ter esperança, ter ânimo para encarar o dia a dia, para encarar o ordinário. Então, não ache e não cobre de você querer sempre estar no topo. Não existe isso. Não existe aquela pessoa que sempre está no topo. Não existe aquela pessoa que sempre está no auge. Você vai viver momentos em que você vai precisar aprender a se lembrar daquela palavra que Deus deu, porque essa palavra vai te manter de pé quando você estiver na escassez. Essa palavra vai te manter de pé quando você estiver passando pelas piores dificuldades da sua vida. Você vai precisar se lembrar do extraordinário de Deus, para você conseguir passar pelo vale. Você vai precisar se lembrar do extraordinário de Deus, para você conseguir viver os dias pesados que vão vir sobre você. Então, esses princípios são fundamentais para que a gente possa aprender e entender e viver com excelência o nosso chamado. Ninguém vive de uma maneira extraordinária. Vocês lembram daquele endemoniado da cidade de Gadara, quando Jesus expulsou o demônio dele? Foi uma coisa extraordinária, foi liberto. E aí, esse endemoniado queria ficar atrás de Jesus, queria seguir Jesus, viver sempre lá em cima. E Jesus disse: não, volte lá para a sua terra e testemunhe aquilo que eu fiz por você. Vai para lá e viva o ordinário. O apóstolo Paulo, quando Jesus aparece para ele e ele cai e ele fica cego, isso foi extraordinário na vida dele, foi uma experiência extraordinária. Só que depois, Paulo, irmãos, ele teve que pregar em dias que ele não queria pregar, ele teve que aconselhar em dias que ele não queria abrir a boca, ele teve que estudar a palavra de Deus no dia que ele não queria estudar, ele teve que sair viajando de uma cidade para outra, em dias chuvosos, em dias frios, que talvez era melhor ele ficar em casa assistindo Netflix. Deus sempre vai dar para você algo extraordinário, para quando você estiver vivendo aquilo que é ordinário, você se lembre da palavra de Deus, e isso vai manter você de pé. Amém? Eu quero fazer uma oração com você. Se coloque de pé, vamos orar. Hoje nós vamos passar um pouco do horário. Coloque-se de pé. Coloque a mão no seu coração. Diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, me ajude a viver o meu chamado. Eu não quero ser apenas uma pessoa que se contenta em estar na igreja. Eu quero ser igreja. Agora mais forte, Espírito Santo, me ajude a viver os processos. Espírito Santo, me ajude a lembrar das coisas extraordinárias que o Senhor falou comigo, para quando eu estiver no vale, eu possa me lembrar delas, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluia.